Voltamos para a segunda parte da live com a Cris Rogério sobre o livro ilustrado e literatura para a infância. A live está muito boa, love it! A primeira parte ela está gravada, ela já está no feed do Instagram. E a segunda parte, depois que a gente conversar, também vai ficar gravada no feed do Instagram. E segunda-feira eu mando pro YouTube. Vocês têm a possibilidade de ver nos dois lugares. A Cris já chegou, ela está como livro para a infância. E eu vou chamar a Cris enquanto o pessoal, os Lovets, retornam. Deixa eu chamar a Cris. Estão chegando. E a colher de pau nada. Ai, meu Deus. Ai. Oi, Cris. Vamos ver quem é fiel aí. Eu tive que... pus para carregar agora o celular. A gente pode ficar até meia-noite agora. Tranquila. Como brinca ele, um amigo meu, após a gente faz uma live plano sequência. Vai o loop. Não para. Isso sim ia ser legal. Ai. Olha, meu irmão tá aí, Scarlett. Quem é ele? O Jonas Rogério. Ai, que legal! Meu irmão mais lindo aí, ó. Tá aí também. A Moniz entrou, a Di. A Moniz? A Silvia estava falando hoje, lá, ela até colocou lá no comentário os artigos, né, que a Penélope citou, né, que é para a gente ler, né, dos direitos autorais, o artigo 28 e o artigo 46. Eu decorei também. E vamos todo mundo estudar. Vamos olhar. Dá uma bugada. Vamos olhar. Vamos lá. Então, eu tava falando do plano, né, Scarlett? Isso, o Plano Nacional de Leitura, né, que a gente, né, na verdade foi sancionado até no governo Temer, né, embora tenha, né, sido gestado e virado, né, como projeto anteriormente. E ele dá parâmetros para toda a relação com o livro necessário, o que a gente acredita que seja necessário. Então, tanto da parte econômica, né, quanto até a ponta, até formação de professores, por exemplo, abastecimento das bibliotecas, circulação de livros de outras formas, né, como esse bem cultural e direito, né, porque a gente está sempre, a gente não pode esquecer, nós temos direito, é um direito humano, né, a literatura, né, no sentido mais amplo da palavra, né, do que é literatura, mas tem um barulho aqui. Agora é o lixeiro. É uma live vida real, né? De tarde tinha a campanha eleitoral também, passando aqui na frente. É bem agitado, né? Um horário bem agitado. Tédio, eu não sofro de tédio. Não, tá sempre animado. Olha, a gente precisa correr atrás dos nossos direitos que nem a colher de pau. Quem entrou agora, né, nunca vai entender esse comentário, então, por favor, lá segunda-feira ou mais tarde aqui, vejam a live anterior, que essa é a live 2. Live 2 não, parte 2, né? Vejam a outra. Primeira parte, para entender a questão da colher de pau, né? Para ver o que ela representa nessa história.
Ó, meu irmão tá achando tudo uma palhaçada. Eu acho que isso é com você, viu? Eu acho que é a tua parte. A crônica vai Então, virar famosa. ela, eu acho que é isso, vai ter que criar só dela, né, Moniza? Criar uma página só da colher. Então, gente, eu acho que a gente. Então, até essa história do plano, que na verdade a gente chama de Lei Castilho, né, em homenagem ao José Castilho, quando você vai ver ou a própria, né, o que está escrito ali, como na escrita do projeto ali todo, mas como a história, então entrevistas com Castilho e outras pessoas falando disso, você entende o que também é uma coisa muito importante, né? Essa luta de décadas, de muitas pessoas aqui no Brasil, né? Então, né, assim, falando do livro infantil, né, que a gente chama do livro para a infância, mas o livro infantil, né, quer dizer, o movimento desde os anos 80, né, de distribuição de livros, de olhar como isso foi crescendo, os programas, aí sim, né, os programas de políticas públicas, de compras de livros, né, isso a gente veio num crescendo que dos últimos anos a gente foi derrubado. Né? São outras maneiras que as editoras e os autores estão conseguindo se manter. Né? Então, nesse período, né, se alguém, né, enfim, acho que para a gente falar aqui, que seria o PNBE, que é um programa, né, que foi extinto, na verdade ele foi trocado, né? Então tem gente que fala que não foi extinto, né? Mas ele foi, porque ele não tem mais né, naqueles moldes, o programa não existe mais, né? Mas ainda há, né? A gente está com o PNLD literário, ainda há esses movimentos. A gente teve recentemente uma ação do governo de São Paulo de compras de livros. Isso vem acontecendo, mas isso não pode ser à mercê de quando dá. Não é quando dá, né? Isso tinha que estar junto, né? A Ana Paula Secato, que é também uma né, da militância aí, né? Hoje mesmo ela estava falando, né? O livro na cesta básica, né? Então, como é que isso vai chegar, né? A gente tem que se preocupar com tudo isso, né? De preservar essa criação de um jeito interessante, né? Para ser interessante essa leitura, até que ela chegue, onde ela vai chegar. Então, é um sistema, não acho que não tem outra palavra. É um sistema e a gente tem que ter a visão sistêmica para esse sistema, né? Então, se eu sou um criador de livros e estou só preocupada com a minha parte, além de ser um pouco egoísta, você é um pouco assim, não é muito produtivo ser assim, na verdade, para você mesma, porque né? Se você não pensar nesse sistema todo, você vai cair em algum momento, né? Então, enfim, acho que são para além disso, né? Todas as coisas, todas as necessidades, né, humanas para a gente ter acesso não só a gente está falando de literatura, né? Mas todo tipo de cultura, né? Todo tipo de arte, todo tipo de cultura não, mas todo tipo de arte, né? Que a gente tem direito. Né? E é a primeira coisa que. E para quê, né, Scarlett? Para que a gente luta por isso? Né? Para quê? Né? E eu acho que o para quê é uma pista de por que a gente está sendo. Né? Por que tem esse projeto de desmantelar essa força, ou de tentar, né, destruir essa força, né, de quem está perto das produções culturais, né, e preocupado com isso. Que é justamente, quer dizer, é uma narrativa de que isso não é importante, né? Mas a gente está lá. Quando eu era adolescente, eu ouvi os Titãs cantarem Diversão e Arte para qualquer parte, né? Entendeu? Que não que é só comida, né? A gente é isso, a gente aprendeu, tá? Agora a gente aprendeu. E tem muita gente lutando. Eu acho que isso que é o mais precioso, assim. A gente está aqui, a gente se conheceu por uma luta, né, Pri? Porque a gente, né,
uma casa, né? A casa tombada, um espaço, né, que se faz em nome dessas questões e outras e tal. Ó, o meu irmão também falou que ouviu Titãs, né, Jonas? A gente ouvia junto, né? Ouvia isso, essa poesia, né? Né? Como cutucava a gente a pensar. E aí a Priscila, que é amiga da Scarlett, né? Foi Foi fazer o curso, está terminando o curso, né? Agora, ainda bem, mas a gente, né, tá terminando. É isso, a gente é um movimento, são muitas e muitas pessoas que se movimentaram para a gente estar aqui hoje, né? Eu acho que isso que Sim, não. é o mais. E que bonito Por que isso que é a gente tem. isso. É bonito, é. Eu também É, é emocionante. É. é emocionante. É comovente, assim, acho que cada encontro com, né, com vocês, com essas turmas, né, quando a gente vê alguém comentando alguma coisa aqui, a gente fica muito emocionado, assim, né, porque é uma pessoa só e a gente sabe que essa pessoa está afetando uma comunidade escolar, família, uma instituição, né, Amigos, é uma cidade, uma um cidade, bairro. uma timeline, né? Um post no Facebook, uma foto no Instagram, né? Ir para a rua, né? Quando a gente puder, né? Olhar para a biblioteca, pensar a biblioteca como direito também, né? Então também esses livros ilustrados, né? Quantos livros, esses livros que não têm a palavra escrita, né? Scarlett, e de um jeito, né, as narrativas tão interessantes e tão incríveis que também acessa quem está mais familiarizado, ou se sente mais à vontade com as imagens, né? Não vou nem falar de alfabetizado ou não alfabetizado, é um jeito também de você de ser leitor, né? E isso Sim, também tem sim, com essa. Então, certeza. por isso que você não pode dar um tipo de livro só. Dá um tipo de livro, né? Por exemplo, agora como do programa Conta para mim, né? Que é o programa do Ministério da Educação, né? Então é um tipo de livro, um tipo de jeito de narrar e um tipo de ilustração, né? Para um Brasil inteiro. E isso não é política pública, isso é o que um autor faz, uma editora, né? Não é nem julgar se é bom ou se não é bom. Se fosse, nossa, sei lá, se fosse meu amigo aqui, se fosse todos do Odilon Moraes, que a gente falou tanto aqui, que a gente ama, mesmo assim, seria um só, não estaria certo, né? Não tem todo mundo, a gente Não, pode ler. nessa diversidade que nós somos, nessa diversidade, não É. fica muito. É uma partezinha da narrativa só, né? Isso, exatamente, Não é? exatamente. Você tá escondendo todo o resto. É isso que é o interessante, né? Não é que o resto não existe, você está escondendo. Então, isso é uma coisa que você pensou e fez, né? É isso que é o triste. É um projeto, né? É um plano. Isso é um plano. Um plano de vilão de super-heróis, né? Assim, complicado. E aí, minha amiga, que mais? Continuemos. Continuemos. Haja colher de pau, né? Sentar a colher de pau na cabeça. É Já é duro. pra briga. Cris, essa relação das editoras independentes com os autores, como que. Isso é uma coisa muito boa, não é? Como que você vê isso? Ai, então, na verdade, o que eu posso dizer é que a gente hoje tem diversas maneiras de se produzir um livro, né?
de se criar, de se produzir, quer dizer, produzir no sentido de ele virar um produto, e de distribuição, que é aquela coisa quase de piada, né? Eu posso produzir em casa 30 mil livros. Eu só não sei como eles saem daqui, né? Ou para onde eles vão. Então, são dois processos diferentes, né? Assim, e às vezes então, eu posso fazer na mão, eu posso criar, eu posso... Mas são duas coisas que aí é o que você quer fazer. Então, a gente tem desde, por exemplo, aqui eu até peguei um livro de um coletivo que chama Baba Yaga, né? Que faz, né? Então, assim, o livro chama Quem Vem Lá. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, ó. Eu adoro esse livro. Ó, é da Alessandra Corá e da Márcia Misawa. Né? Então, tem aqui você abre aqui, tem 4 coisas, né, que você não sabe nem nomear para abrir. E cada uma delas, quer dizer, quem vem lá, né? Aí é uma folha que é um abraço. Aí aqui, ó. Peraí, gente. Então aqui tá o livro assim. Aí você abre. Eu tenho que puxar, não consigo nem fazer. Ó, olha ele aqui, ó. É um livro. É demais. É demais. É um carinho. Então, é um carinho. Esse livro é um carinho. As meninas recortam isso daqui, ó. Recortam um por um. Mandam imprimir e recorta. E aí o que tem acontecido bastante? Essas feiras, que na verdade são feiras muito frequentadas por designers e outros tipos de artistas, né, que experimentam várias linguagens. O livro infantil, vamos dizer assim, o livro para a infância, encontrou um lugar... Opa, desculpa, derrubei. Encontrou um lugar nessas feiras, né, que a gente chama das feiras independentes, livros, publicações independentes, né, para também ficar ali. O que acontece? Nessas feiras, né, feira é feira. Qual que é o interessante do encontro de uma feira, né? O leitor está lá na sua cara, né? Então, você é o editor, é o vendedor, é o autor, né? E é quem vai vender o livro mesmo, quem vai contar o livro para o leitor. Então, isso também, embora tenha várias pessoas que fazem isso, outras que não fazem, isso de uma forma movimenta o pensamento da relação de livro e leitor, editora e leitor. Isso reverbera, né? Então, você vê que você pode... Não é que você só tem que fazer isso. As editoras grandes têm que terminar, não é isso, né? Mas são formas de você se relacionar com essa criação até a mediação, porque na verdade você é o mediador ali, né? Você está pegando o livro, ó, esse livro é assim, ó, faz assim, olha, tem isso. Você tem essas chances de contar. E as editoras, isso aí eu estou falando de quase um extremo, que é um coletivo. Baba Yaga é um coletivo de artistas, enfim, que experimentam, né, jeitos de fazer livro. E vendem, enfim, e estão fazendo isso. Agora, as editoras independentes, a gente também são, às vezes, as editoras, a gente fala de editoras pequenas, né, de pequeno porte, né? Então, a editora, aqui no caso da gente, aqui a minha avó, a editora Jujuba, a editora Pulo do Gato, enfim, são editoras e as maiores, por exemplo, nomear aqui na Editora Moderna, Editora Companhia das Letras, enfim, a gente sabe, não é muito complicado de entender, a gente vê, então tem vários selos, às vezes foram se unindo, né, foram sendo comprados e tal, como a Disney, a história da Disney e da Pixar, enfim, e outras, né, Warner, Fox, bibibi. E aí, essas relações, por exemplo, a editora Jujuba, que é da Daniela Padilha, né, a gente sempre brinca que é a editora de uma mulher só, né? Assim, claro, ela tem uma estrutura ali que em volta dela, né? Mas ela é a editora, assim, o livro da Aline Abreu com ela, a Aline Abreu e ela decidindo coisas, e elas vão convidando outras pessoas para fazerem parte do projeto, né? Então, faz parte do pensamento da Dani saber, né,
ter a palavra e o papel que vai ser usado no livro, e também como esse livro vai sair, como ele vai ser distribuído. Tipo, hoje em dia, né, como é que ele vai aparecer nas redes sociais, se vai fazer live, não vai fazer, é tudo da cabeça da Dani, certo? Né? E Sim, outras sim. editoras são maiores e tem outra estrutura. Agora, as formas do autor, tá em uma, tem autor que está em editora pequena e em editora grande. Né? Entender essas possibilidades, né? Com a editora pequena eu tenho tantas possibilidades, com a editora grande eu tenho tantas possibilidades. Não é nem mais ou menos, é diferente, né? Mas mais uma vez, né? Você não pode esquecer né, os desdobramentos éticos e estéticos de toda essa relação. Né? Cuidar, né? A gente está sempre ainda experimentando, cuidando e vendo como é que isso se dá de forma que a gente não derrube ninguém. Porque é a mesma relação com as livrarias, né? Que também faz parte desse plano aí. Né? Então, as livrarias pequenas e as grandes, a gente também está vivendo essa crise. Ela entra nesse bolo, que são editoras que levaram um calote de livrarias. É a mesma editora que precisa. Então, assim, tem editora que ficou sem o programa de governo, tá esperando receber de livraria. Como pode, né? E agora, né, enfim, o governo querendo repensar a taxação de livros. Ainda tem essa! Tem essa! Ainda tem essa! Isso, a gente está aqui desde as 6, vai saber o que aconteceu agora. A gente nem sabe. Né? É só bomba! Só bomba. Não é não, olha só, esses nossos amigos aqui, ó. Não, ele não é só bomba, não. Tem gente maravilhosa aqui. E é isso, né? O que mais que você tinha aí na sua lista para saber? Para saber. Eu sei tudo. Me pergunta que eu sei tudo. A Cris, acho que é tudo que foi perguntado e assim, eu acho que assim, foi legal porque eu acho que é importante também, a gente falou sobre falar, porque às vezes assim, quando a gente fala livro ilustrado e para quem não conhece, ou literatura para infância, eu fico imaginando que às vezes a pessoa pensa assim, por que eles não falam literatura infantil? Por que é literatura para infância? Por quê? Aí livro ilustrado, mas que danado de livro é esse? E tal. E a gente falou na primeira parte da live, assim, eu acho importante, porque como a gente está falando de um gênero, está falando de um fazer. Uhum. Então é legal falar o que é esse fazer, né? E às vezes a escolha, porque a palavra também ela tem um peso, né? Ela tem um significado, não é um peso, é um significado. Por que a gente escolheu usar tal palavra? É uma escolha. Sim. E entender da onde vem esse termo, né? Mas eu acho que de alguma forma, né, a gente também pensar que o mais importante talvez seja se instigar a olhar, mais do que saber o que é o que não é olhar. Assim, olha, eu tô nessa vida, nessa nova vida há 15 anos, quando eu entrei na Crescer. Né? Eu entrei na Crescer e esse tal de livro ilustrado já estava perto de mim, tanto como nome, como ele mesmo. Só que eu não via, eu não entendia, não via a relação. E fui aprendendo com os autores, fui aprendendo com, por exemplo, o trabalho de uma editora, de duas editoras, né, pessoas e um editor que eu acompanhei mais, que é o Augusto Massi, a Isabel Coelho e a Vanessa Gonçalves, que estavam na equipe da Cosac Naif. E a Cosac Naif também foi, né, com o Odilon Moraes, foi a que começou a explorar mais esse gênero, né?
tanto trazer autores, né, traduzir para cá, como produzir aqui. Então eu ia entender. Então, né, um dia eu fui no ateliê do Odilon, ele falou livro ilustrado, o livro como objeto, e eu lá, tal, né, ficava ali, porque eu estava lá na revista Crescer escrevendo sobre esses livros. E tinha dia que eu não tinha palavra para escrever. Né? Era como que eu vou contar? E a gente vai adquirindo. Eu ainda, né, escrevo para Crescer todos os meses e ainda estou procurando as palavras. Né? Falo, nossa, isso aqui parece. Não sei. Sabe, quando a gente fala o livro sanfona, né? Isso não vem do livro, vem da sanfona. Então, assim, claro, né? O sanfonado, né? Assim, né? Então, a gente que vai se apropriando para poder trocar, né? Então, hoje eu já me sinto mais à vontade de brincar com isso quando eu vou escrever uma resenha. Né? E é o que você falou, é se apropriar dessas palavras. Né? Então, às vezes, por exemplo, o professor que quer defender um livro para o coordenador pedagógico, o narrador de histórias, né, que quer falar, não, eu quero essa história, esse autor, né, enfim, montar um projeto, se apropriar disso é mais importante do que dizer que é um livro ilustrado, é importante talvez mostrar essa dança de texto e imagem que está fascinando você, e você quer ele, né? Para mostrar que você quer, você precisa dele na hora de se apresentar. Eu preciso, né? Eu preciso pôr ele no meu corpo, né? A criança precisa ver de perto. Enfim, acho que as formas da gente defender também tem a ver com o que é a mesma coisa. A gente não fala alfabetização, letramento. A gente tem aí as nossas, né? Os nossos termos. Por que não pegar mais um? Mas a gente não não pode ser o mais importante. Acho que tem que ser as duas coisas juntas, né? Não é valor, né? Até porque o livro ilustrado, né? Ele é um deles, né? Os livros, as outras formas estão aí também, maravilhosas, né? De fazer a narração. Bem, Glaucia, obrigada. O Glaucia, sabe o que você pode fazer? Assinar digital. Você vai ver, dá uma olhada lá, o que vem dentro da Crescer. Agora dá para ver digital, é gostoso, tá bonito. A Jaqueline está aqui falando que a criança precisa ver as ilustrações. Esse é um desafio para as mediações hoje. Porque, exatamente. Hoje, eu não sei se ela diz, né? Acho que na pandemia também, né? Não sei se é isso já. Mas é isso. Se essa ilustração conta a história, como é que eu vou mostrar ela mais ou menos, né? Entendeu? E tem a questão do tempo, né? Porque não é um olhar assim. Ah, sim. Às vezes você fica um tempo numa página, é um se debruçar, tem a questão do tempo de cuidar, até de um cuidado com o tempo. Isso é muito... Cuidado. Por isso que tem muita gente, né? Às vezes a gente acha que é o livro ilustrado que vai salvar a gente, né? Dessa correria, né? Porque se você para, né? E às vezes na primeira leitura você não saca um monte de coisa. Né? Eu adoro. Você tá, né? Às vezes, quantas vezes em aula, né? Tô lá, às vezes eu tô aqui, né? Tô com o livro aqui assim e tal, aí eu tô olhando ele aqui. Aí eu olho assim, descubro uma coisa, porque nesse ângulo eu não tinha visto ainda a tal coisa, e aí eu tô lá no meio da leitura e falo, gente, tem mais isso aqui. Tem mais isso aqui! Para tudo! Para que eu quero ler, né? Tchau, eu quero ler. Para que eu quero ler. Oh, peraí, deixa... Calma aí! Ou às vezes você também tá numa leitura solitária, tá lendo. E aí, às vezes, assim, não, aí você começa, ainda aparece na ilustração. Nossa, é isso!
E às vezes é o Desde a... leitor, né? Às vezes é a criança, né, Scarlett? E às vezes é a criança, né? Você que está sempre perto de criança, né? É ela que te fala, né? Você fala, olha só, eu tô lendo esse livro há 10 anos e não tinha visto. Gente, eu não tinha visto. Olha a danadinha. Que danadinha. Eu não tinha visto isso, não, danada. É um universo fabuloso. Muito bom. A de histórias falando mediador encantado. É isso mesmo. E a criança, principalmente, né? Ela percebe, né? Ela percebe. Ela fala, nossa. Né? Eu falo muito, né, ai, desculpa, Scarlett, da Eva Furnari, né? A Eva, às vezes eu vou ler, né? Quando eu leio um livro novo da Eva para minha filha, né? Primeiro você já vai abrindo o livro, você já fala, não, tem alguma coisa aqui que ela vai me tirar do... E aí é aquela coisa muito rápida, né? Que você lê antes de falar, né? E aí, nesse segundo, sei lá, milésimo de segundo, eu já tô rindo. E aí a minha filha fica nervosa. Mas o que é? O que é, mãe? O que é, mãe? O que tá escrito? Né? Assim, porque sempre foi assim, essa relação com a Eva. Porque ela também já sabe que tem alguma coisa ali que vai ser divertida e tal. Né? Que tá me enganando. Né? A Eva tem essa coisa do, né? Parece que é aquilo. Então, e eu sou isso, eu dou risada antes e ela ficava doida, assim. Ela já pega o livro e lê sozinha também e tal. Mas eu acho que isso tem a ver com essa coisa do. Olha, Lela. Do tchauzinho. Bubuia. É muito bom. Eu e a Lela, a gente até tem que marcar. A gente faz uma vez por mês o Histórias Estrambólicas. Que a gente faz um jogo com os contos de fadas. E o público participa. O público participa. Vai colocando palavras e a gente vai incluindo nas histórias. Fica um jogo. É um conto de fada como você nunca viu. Não, com certeza. Isso sim. Da última vez a gente conseguiu. A gente pôs filosofia na Branca de Neve. Queriam saber o sentido da vida. Perguntavam para a Branca de Neve qual é o sentido da vida. E ela respondeu? Olha, ela falou assim: o sentido da vida está a partir dos seus olhos. Ela jogou uma pergunta, ela jogou a bola. Ela jogou a bola. Pra nada. A Branca é esperta, né? Bem esperta. Tem gente que acha que aquela lá, olha, deu nó nos 7 anões ali, Você sentiu falta de falar sobre alguma coisa que você acha que é importante? Eu não sei. Eu acho que a gente falou da diversidade, né? Então, acho que para quem tiver... Eu acho que o tempo inteiro, mas acho que para quem estiver começando, né, nesse é um universo muito grande, né? É aquela coisa né, a gente entra na livraria e assusta, né? Porque não sabe para onde ir, né? A Na Crescer, por exemplo, a gente tem o público que são os pais, né? Os pais que acabaram, né, engravidaram, assinam revista. Então, sempre tem essa questão, por onde eu começo? Né? Então, essa coisa do bebê, mas bebê lê, sim, bebê é leitor, né? Bebê não é futuro leitor, a criança não é futura leitora. Acho que isso é muito importante. Isso eu aprendi com o tempo também. Eu no começo da minha vida de falar dessas coisas, eu falava formação para ela se tornar leitora. Depois eu descobri que ela é leitora, né? Por isso, também mais um motivo, por isso que ela merece um livro bacana, né? Um livro bom, um livro instigante, né? Porque ela tá
Tá. E aí, a melhor forma, né, de conhecer, é conhecendo mesmo. É pegando, é experimentando o livro, é você se envolver com as, né? Se você não, se você achou o livro, a Ruth Rocha me disse isso há milhões de anos, uma vez numa entrevista. Se o livro é bobinho, talvez ele seja bobinho. Se você achou o livro bobinho, é porque talvez ele seja bobinho mesmo, né? Enfim. Gostar. Olha o André Neves, delícia! O André também, né? O que eu tive de sorte, sabe, nesse tempo aí, é que antes de fazer curso, eles que me davam curso. Cada entrevista que eu fazia com o André Neves, com o Ilan, com o Odilon, eu ia aprendendo com eles esses jeitos aí de criação. Cada história que a gente vê o André contando, como fez um livro, é um aprendizado gigantesco, né? Então, acho que esse é um jeito interessante também, sabe? Aproveitar esse momento que a gente está. Eu sei que a gente está cansado, né, do virtual, mas aproveitar, né, ouvir, né, o que até pensar que esse livro está aqui porque foi importante, né? Imagina agora que chegou, não sei se o André está aí ainda, mas agora, né, esse livro aqui, né? Um Dia, um Rio, que é um livro do André Neves com o Léo Cunha, né, da Pulo do Gato, editora da Márcia. A Márcia queria muito, né, como editora, como criadora, como, enfim, essa missão como militante, né, essa missão queria falar sobre a tragédia de Mariana para as crianças, né? Então aí se movimenta e vai falar e falam de um jeito, né, maravilhoso, né, assim, de uma forma, ó, já abri aqui o tom, né? O tom de... Então, por exemplo, eu posso fazer essa página com qualquer marrom? Não! Olha quantos tem aqui, né? Pode ser qualquer vermelho? Não, olha isso daqui, a gente reconhece, né? A gente lembra das imagens, né? Nos jornais, né? A gente sabe, né? O que a gente via, né? O tom que ficou a cidade de Mariana, né? Então ele precisa estar aqui, porque não só para a gente se identificar com essa leitura, mas para a gente passar adiante, né? Quando isso estiver lá sei lá, numa livraria lá não sei, Nova York, né? A pessoa que estiver lá também vai entender isso, também vai ter essa relação, né? Então, por isso que é experimentando, não tem um jeito. O livro tem que ser assim, o livro tem que ser atado. Não, tem que ver. E leva a criança junto. Observa como a criança se relaciona com o livro, né? Não é? Porque a gente fala, ela gosta mais de animal, ela gosta de dinossauro, ela gosta de princesa, mas ela também gosta de um tipo de livro, às vezes. Ela gosta de pegar o livro e pôr na mochila, na bolsa da mãe, né? Às vezes eu tenho um sobrinho de 1 ano e meio que agora adora carregar, ele carrega coisa pesada. Ele carrega panela de pressão. Então, é livrão para ele, né? Ele gosta de ser desafiado, né? Por um objeto. Então, dá um livrão, né? Mas aí, às vezes, lá no cantinho, ele quer o livro pequenininho, né? Então, isso tudo é crescer, é ver o mundo, né? E isso que é legal também, não existe essa coisa do tema. Esse tema não é para criança. Né? Isso que é o livro do André Neves falando de Mariana. Você vai falar, será que criança vai se... Mas tá muito no como, não é? No como contar. Exatamente. Então, assim, é claro que o tema não é fácil, né? Não é fácil, não era fácil para quem estava... Que, na verdade, é uma dor nossa, né? Então, como é uma dor nossa, é uma dor do Léo Cunha, do André Neves e da Márcia Leite, que é a editora, né? Então, para fazer isso, então, eles pensam também como fazer de uma forma que convide a criança, nesse caso aqui desse livro,
até tem uma esperança, né? O livro tem o conflito, né? Ele revela, mas de uma forma poética, né? Sim, sim. Você, não é? Mariana é assim. Aconteceu isso em 2015, dia 5 de novembro. Né? É outra forma de você se relacionar, porque é assim que a gente não esquece. Um livro desse a gente não esquece. Não, Né? não. A gente vê Brumadinho e fala, não é possível. Que isso... E não vê Brumadinho. Estamos aí no risco ainda, né? Sim. De ter outros Brumadinhos, e o pior é isso. Sim, sim. É. E a criança... Oi? Agir. Isso aqui é uma forma de agir, né? E a criança vê televisão, tá? Tem acesso à internet, ela tá vendo esses assuntos também. É que nem na pandemia eu ficava pensando, às vezes, no começo. Mas assim, nossa, teve uma vez que eu fui no supermercado, tinha esse nariz e ainda uma máscara. Pensei assim, e a criança olhando. Eu falei assim, gente, como que será tá nessa pandemia no olhar dela? Deve ser muito estranho, deve ser. As pessoas que você conhece e as pessoas que você não conhece são todas de máscara, né? Tudo mascarado. É como o fotógrafo, quando vai tirar foto da criança, se coloca no nível, né? Sim, também, sim. tem um pouco disso. Conversar, né? Né? Grandes professores cuidam disso também, né? As boas escolas, né? Ter coisas nessa, né? Ela fazer parte, né? Daquilo. Gente, nós estamos aqui há 2 horas. Oi? Faz 2 horas que eu... Olha, tem que... A gente tá quase indo pro plano sequência. O Instagram vai... É sábado. O Instagram vai multar, gente. Ai, olha, a gente é apaixonado, né, Scarlett? Apaixonado. É isso. Obrigada, Cris. Logo, vocês têm alguma coisa que gostaria de perguntar? Aquela pergunta cabulosa que precisa ser feita? Ó, não, só, a gente só tá tendo... Só dando os parabéns, foi bacana demais. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Lopes. Olha, Scarlett, eu agradeço por você existir, assim, é muito amor, assim, que você tem pelo mundo e é uma alegria estar perto de você, uma alegria, mesmo. Mesmo. Gente, obrigada, Monize, Anis, Di, Glauter, vocês são demais. O André que apareceu, acho que o André não tá aí, não apareceu. O André sumiu. Mas tudo bem, a gente falou dele, né? O que importa é isso. E a colher de pau que sumiu. Caiu na night. Sábado à noite. Deixou a gente sem coordenação. Saiu para brigar, sei lá onde vai parar. Ai, obrigada, viu? Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter aceito o convite, pela disponibilidade. Obrigada. Obrigada. Sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Obrigada.
Obrigada também. Fica salvo, vai ficar como eu já falei, mas é legal falar novamente, fica salvo aqui no feed e segunda-feira tá no YouTube. Tem duas possibilidades de ver. Obrigada, Cris. Obrigada, Lopes. A gente conta para quem não veio. Opa, caiu. A gente espalha aí. Tem várias formas de espalhar. Também. Obrigada, Cris. Bom, um ótimo final de semana para você. Obrigada. Obrigada. E para vocês também, Lovets. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela presença de todos. Obrigada. Um beijo. Sabor brigadeiro. O quê? Um beijo. Obrigada, Cris. Obrigada. Beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau. Lovets, um beijo. Vou salvar agora a live no feed do Instagram. Um beijo.